Nas últimas semanas, nós tratamos aqui sobre o abalo econômico que o DeepSeek causou nas Big Techs norte-americanas, expresso aqui por esse cartão muito bonitinho. O DeepSeek conseguiu resultados muito semelhantes em inteligência artificial, com muito menos chips, muito menos horas de treinamento, portanto, muito menos consumo de água e energia. E segundo, ele furou o bloqueio dos Estados Unidos, que impediram que tanto empresas americanas quanto de seus parceiros vendessem chips avançados para a China, e o DeepSeek conseguiu inteligência artificial com os chips menos avançados. Em terceiro lugar, e talvez mais importante, ele foi desenvolvido em código aberto, ou seja, ele se beneficiou de um ambiente de colaboração que fez reviver, a gente entrevistou aqui o Iraporã, as ideias do software livre, e ele acabou beneficiando também outros desenvolvedores, estabelecendo um ambiente distinto do ambiente de competição de todos contra todos. É um ambiente baseado em colaboração. Mas a gente vai ver agora uma outra face da mesma moeda, é o terremoto político que o DeepSeek está produzindo ao reabrir. Não é que o DeepSeek reabra, mas esse terremoto político reabre debate sobre temas, enormes preocupações sobre o trabalho, o futuro do trabalho com a inteligência artificial, o ambiente, as desigualdades internacionais. Essas discussões estavam obscurecidas, porque parecia que não havia mais espaço para a política. Porém, esse desenvolvimento tecnológico produziu novidades políticas que nós vamos ver agora. A principal novidade política se expressou, aflorou num evento importantíssimo a que a imprensa brasileira não está dando destaque nenhum, zero. É a cúpula da ação em inteligência artificial que ocorreu essa semana, dia 10 e 11. O que isso significa? Segunda e terça-feira, Glauco, segunda e terça-feira em Paris, patrocinada pela França, está lá na foto, não sei se vocês veem, mas o Emmanuel Macron, e pela Índia, está lá o Narendra Modi, no centro da foto. Reuniu essa cúpula de ação sobre inteligência artificial, governos, empresas, universidade, organizações da sociedade civil. Ela é uma consequência de encontros anteriores que também quase não foram noticiados no Brasil. Na Inglaterra, em novembro de 2023, na Coreia do Sul, em maio de 2024, você vê que os encontros estão se acelerando, menos de um ano de intervalo entre eles. Mas teve uma novidade nessa cúpula, que é justamente a revista Economist, que cobriu, relaciona diretamente com o surgimento do DeepSeek. Por quê? O DeepSeek reembaralhou as cartas. Alguns atores políticos e econômicos que se julgavam fora da partida se animaram a voltar, porque já que é possível produzir resultados muito notáveis com muito menos recursos e com colaboração, a revista fala, por exemplo, do Macron, com todos os seus problemas, mas o Macron está desenvolvendo um grande esforço de investimento em data centers no território francês e no desenvolvimento de uma inteligência artificial francesa. Ou seja, um ambiente que parecia avesso à política, em que parecia não poder haver debate nenhum. Não é que poder haver debate, pode, mas todas as cartas estavam nas mãos de um punhado de big techs. Esse ambiente está de novo aberto. Surgiu uma declaração final desse encontro. Essa declaração assinada por 61 países. Daqui a pouco vou dizer quem ficou de fora, mas vocês já podem imaginar. Essa declaração está aqui, esse é o site oficial do Palácio do Eliseu, do governo francês. Está em francês, está em inglês também. Essa declaração é curta, ela diz que há uma grande mudança de paradigma tecnológico e possivelmente social, com consequências econômicas, sociais e políticas muito grandes, é a inteligência artificial.
Ela diz, por exemplo, coisa que ninguém estava dizendo, que é preciso ampliar a diversidade do ecossistema da inteligência artificial, tanto promovendo a participação de países do sul global, como resolvendo questões como a diversidade linguística, por exemplo. Ele diz que é preciso garantir que a inteligência artificial seja aberta a todos, inclusiva, transparente, ética, segura e digna de confiança. E ele diz que é preciso proteger o trabalho e o ambiente. Uma coisa que as big techs não querem saber, as big techs americanas não querem saber de maneira nenhuma. Isso está entrando numa declaração internacional. E, por fim, ele diz que é preciso reforçar a cooperação internacional e coordenar a governança internacional. Outra coisa que as big techs fogem como o diabo foge da cruz. Elas não querem ter regulação nenhuma, não querem ter governança internacional nenhuma. Bom, a partir desses princípios, foram desencadeadas algumas ações. Surgiu lá uma plataforma uma plataforma incubadora de inteligência artificial de interesse público. Surgiu um grupo de trabalho para examinar os efeitos da inteligência artificial sobre os mercados de trabalho, e surgiu a decisão de acompanhar os próximos fóruns que vão debater isso. Tem um Fórum Mundial sobre Ética da Inteligência Artificial, patrocinado pela Unesco, na Tailândia, esse ano. Você vê, vão surgindo espaços de debate político. Tem a Cúpula Mundial sobre Inteligência Artificial, também esse ano. E o interessante é que esse documento foi assinado por 61 países, quase todos os países da Europa. Na Ásia, os principais países que estão na ponta da inteligência artificial: China, Coreia, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, no caso. Países africanos, África do Sul, Egito, Quênia. Na América Latina, Brasil, México, Chile, Colômbia. Não assinaram Estados Unidos e Inglaterra, dos presentes da reunião, os únicos que não assinaram. Está aqui a matéria do Guardian. E o J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, causou. Ele fez um discurso eloquente e áspero, dizendo principalmente que não é preciso regular a inteligência artificial, que a regulação vai atrasar o desenvolvimento tecnológico, e condenando os países que estavam lá por trabalhar em conjunto com a China, que ele considera um Estado autoritário e considera que deveria estar excluída das negociações. Ele causou tanto que ele não ficou para a foto oficial. Foi um vexame. E a atitude dele gerou o efeito contrário do que ele queria, porque a China, que é o principal player, digamos assim, o principal ator que ele queria excluir, se articulou com a África, com a América Latina e com a Europa, e com a sociedade civil, que é tão importante também. Então, nós temos aqui uma imagem do site Climate Action, preocupado com o problema da pegada ambiental da inteligência artificial, comemorando o fato dos dirigentes terem se comprometido com a inteligência artificial sustentável. É bom a gente deixar claro que isso não se trata de ingenuidade. É claro que as declarações não significam que haverá consequências políticas imediatas, mas elas abrem um campo político novo, abrem um debate onde havia simplesmente silêncio. Então, nós temos aqui declarações de uma entidade britânica que cuida de verificação de fake news. Ela diz, por exemplo, tudo contra o que o Vance falou. Nós precisamos de ação governamental mais forte para proteger as pessoas da desinformação corrosiva gerada pela inteligência artificial. A Jenny Tennyson, que é diretora executiva de uma outra associação, Connected by Data, Conectados por Dados, diz que não é surpreendente que o governo dos Estados Unidos recuse-se a assinar esse compromisso. Até porque eles
excluem, eles que dizem ser partidários da liberdade de expressão, palavras como a igualdade, a diversidade, que estão presentes na declaração. E a Sandra Watcher, que é professora de tecnologia e regulação do Oxford, Instituto de Internet da Oxford, se coloca frontalmente como contra o J.D. Vance, dizendo que é um absurdo dizer que a regulação inibe o desenvolvimento tecnológico da inteligência artificial. A regulação, diz ela, está tentando fazer a inteligência artificial menos enviesada, mais compreensível e menos danosa. Ou seja, todas aquelas preocupações que a gente tem, em especial sobre o trabalho, sobre o ambiente, sobre a autonomia das máquinas, sobre programas terríveis como as máquinas autônomas de matar, estão sendo colocadas de novo em debate. Nós terminamos aqui, voltando para um editorial do Global Times, que é o jornal chinês, um jornal internacional chinês, cada vez mais qualidade, é um jornal dirigido pelo Partido Comunista, mas é um jornal amplo, aberto para grandes temas internacionais. É um editorial de hoje, em que ele saúda a emergência do DeepSeek, saúda o fato do DeepSeek ser em código aberto, lembra e defende claramente a cooperação internacional entre os países no desenvolvimento tecnológico, frisa, muito interessante, que o fato dele ter sido desenvolvido em código aberto está fazendo com que muitas empresas chinesas já tirem proveito das suas potencialidades, principalmente em setores como telecomunicações, automotivo, integração. Então, o fato dele ser em código aberto significa isso também, que as empresas chinesas, não só chinesas, mas elas já estão preparadas, é claro, vão poder incorporar rapidamente aos seus processos produtivos. E nós temos, por fim, uma matéria do South China Morning Post. Esse aí não é um jornal oficial, é um jornal independente, produzido em Hong Kong, que ele conta um pouco do segredo que está por trás da emergência do DeepSeek. Glauco, é o fato de, na China, haver um enorme esforço concentrado nas empresas estatais industriais, que são muitas na China, para criar centros de desenvolvimento, sempre em código aberto, para desenvolvimento de inteligência artificial. Então, são 100 núcleos de desenvolvimento avançado de inteligência artificial criados pelas empresas estatais chinesas e abertos para que pesquisadores possam participar e os resultados sejam abertos. Aqui no texto do Outras Palavras de ontem, um texto do nosso querido Elias Jabbour, a gente conta um pouco o que está por trás disso. A China zomba dos ajustes fiscais. O Jabbour está contando como a China, ao invés de se submeter à retórica dos ajustes fiscais, em que o Estado fica de mãos amarradas, simplesmente para atender os anseios da ortodoxia econômica e dos rentistas, essencialmente, a China emitiu montanhas de dinheiro, não para beneficiar com o trickle-down que a gente viu ontem, pingar no topo da pirâmide, mas para promover, por exemplo, a infraestrutura e o bem-estar dos migrantes internos que fizeram um grande processo de urbanização nos últimos 20 anos, e está investindo montanhas de dinheiro que o Estado pode criar, desde que ele tenha vontade política e consiga consenso na sociedade, para o desenvolvimento tecnológico e para uma nova rodada de políticas públicas. Em contraste com isso, nós temos uma tristeza aqui no Brasil, e nós mostramos como nós temos que avançar. Uma matéria do Valor, embasbacada, hoje, pelo fato da AWS, que é o braço da Amazon em data centers, é o braço mais lucrativo da Amazon, está planejando
investir 3,8 bilhões de dólares, uma merreca, para construir data centers no Brasil e para continuar. Ela é uma das empresas norte-americanas que controlam os dados brasileiros. A matéria mostra que, entre os clientes da AWS, ou seja, da Amazon, na área pública, ou seja, entes que entregam os seus dados e os dados brasileiros para corporações internacionais, estão o Ministério da Saúde, o Supremo Tribunal Federal e o governo de São Paulo. Então, uma boa notícia. Os sinais de que há vida inteligente, de novo, pensando em inteligência artificial, e há espaço para a política. E uma notícia preocupante e que nos convida à ação. Como o Brasil está extremamente atrasado em relação a isso, submisso às big techs, submisso aos Estados Unidos, e quanto a gente tem que caminhar para resolver esse problema.